Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre os custos do estoque. Que custos são esses? Eu posso segregar eles em dois grandes grupos. O primeiro são os custos de armazenagem. Aqueles custos que existem porque a gente mantém produtos estocados. Entre esses custos, há o custo de capital. O que significa isso? Significa que se eu vou investir um capital para comprar estoques e esse capital vai ficar, entre aspas, parado no estoque durante um certo período de tempo, isso me gera um custo de capital. Por quê? Eu não estou deixando de investir em outras oportunidades e, quem sabe, eu estou até usando financiamento para pagar outras coisas e, portanto, gerando gastos, despesas financeiras. Isso significa que sempre que eu estiver deslocando capital para investimento em estoques, eu tenho um custo de capital. Eu tenho também custos relacionados ao espaço de armazenagem, pois eu vou ter um armazém que vai demandar energia, que vai demandar pessoas que trabalham nesse armazém, um espaço físico que tem que ser cuidado, que talvez precise de ambientação. Também eu posso ter a preocupação de eventualmente lidar com seguros, porque algumas coisas são muito valiosas. Também há riscos, riscos de incêndio, riscos de furtos, riscos de obsolescência. Então, essas coisas estão relacionadas aos gastos que eu tenho para armazenar os meus produtos. Mas eu tenho um contraponto. Se eu não fizer um armazenamento de muitos produtos e por isso fizer mais compras de lotes menores, eu vou incorrer em maior custo do pedido. O que é o custo do pedido? É o custo que eu tenho para fazer um pedido de um determinado item ou lote de itens. Eu tenho pessoas que vão trabalhar para fazer isso, né? Então tenho tempo de trabalho de pessoas que vão organizar esses pedidos, né? Tenho também as pesquisas que tem que ser feita antes de fazer uma compra e outros custos indiretos, desde materiais que são utilizados e outras coisas menores que envolvem fazer um pedido. Vou explicar primeiro o custo total de armazenagem. Eu tenho uma fórmula para ele. Essa fórmula que aparece aí é Q dividido por 2 vezes P vezes I. O que significa isso? Como vocês já sabem, CTA chamei de custo total de armazenagem. Q é a quantidade, ou seja, o número de itens em cada pedido. O P é o preço unitário de cada item que eu compro. E o I é a taxa de custo de armazenagem. E aí eu coloco essa fórmula que aparece aí para vocês. Q sobre 2 por quê? Porque esse Q sobre 2 representa, a grosso modo, a quantidade média que vai ficar estocado em um determinado período de tempo. Mas vocês vão me perguntar, o que significa esse I, essa taxa aí? Essa taxa aí de custo de armazenagem, ela tenta abranger várias coisas. O custo de capital que eu tenho por manter os produtos estocados, os gastos com armazenagem física e os gastos com movimentação, entre outros que nós falamos antes e que possam vir a englobar, né? Por exemplo, seguro, obsolescência, etc. Esse I é uma taxa pré-determinada que engloba todas essas coisas. Vou tentar resolver um exemplo com vocês sobre isso. Um lote de 150 produtos foi comprado pelo preço unitário de R$ 20,80. A taxa de armazenagem calculada pela empresa é de 1,20%, considerando apenas essas informações, qual o custo total de armazenagem. Vamos utilizar a fórmula que vocês conhecem, está aqui, né? CTA igual Q dividido por 2 vezes P vezes I. O Q, 150 unidades, né? A quantidade que eu comprei nesse lote. Esse 2 aqui é da fórmula. 20,80 é o preço em reais que eu paguei por cada uma dessas unidades. Isso que vocês estão vendo aqui é a taxa de armazenagem. Mas, professor, está diferente, porque aqui no enunciado dizia que a taxa era de 1,20%. Sim, mas para colocar na fórmula, eu transformo ela numa taxa unitária. O que significa isso? Uma taxa unitária tem escala de 0 a 1, enquanto uma taxa percentual tem escala de 0 a 100. Basicamente, eu vou pegar esse percentual de 1,20 e vou dividir por 100 para transformá-lo em taxa unitária e colocar na fórmula. 1,20 dividido por 100 dá 0,0120. Basta, na verdade, correr a vírgula duas casas para a esquerda, certo? Então, faço essas multiplicações e divisão e eu vou chegar num custo total de armazenagem de R$ 18,72. Ok, vamos falar então do custo total do pedido.
Essa fórmula que está aqui, uma fórmula super simples, diz que B é o custo de cada pedido, isso vai ser calculado em reais, e o N é o número de pedidos. Então, isso transforma a fórmula em algo muito simples, né? O custo de cada pedido vezes o número de pedidos que eu faço. Mas como que eu calculo esse número de pedidos se eu não souber ele de antemão? Muito simples, eu vou utilizar essa fórmula que está aqui na direita. Eu vou calcular o número de pedidos como sendo o consumo médio em um determinado período desse produto em questão e vou dividir ele por que é o número de itens em cada pedido, como vocês já viram. Então, o consumo de um determinado período dividido pelo número de itens que eu compro em cada pedido, em cada lote, vai me dar o número de pedidos que eu tenho em um determinado ano. E eu posso, então, transformar essa fórmula nisto aqui, que nada mais é do que pegar o N aqui dessa fórmula e substituir por C dividido por Q. Tenho, então, essa fórmula aqui do custo total do pedido. É a mesma coisa que essa aqui, só que eu substituí o N aqui dentro, certo? Vamos ver um segundo exemplo, então. Um item de estoque tem consumo anual de 2.000 unidades. A empresa faz compras em lotes de 150 unidades e o custo de cada pedido é de R$100. Qual o custo total dos pedidos nesse contexto anual? Vamos ver, então, como que a gente coloca na fórmula. Essa é a fórmula que eu mostrei para vocês antes. B é o custo em reais de cada pedido. C é o consumo anual, que é de R$2.000. E 150 é a quantidade de itens que eu compro em cada lote. Diz aí que eu estou fazendo em cada pedido compra de 150 unidades. Então, equivale a quê? Faço essa multiplicação, chego em R$1.333,33. É o custo total dos pedidos feitos nesta situação. Um outro exemplo. Eu vou calcular junto com vocês o custo total. Eu falei para vocês antes que os custos do estoque eram basicamente compostos por esses dois itens de custo total de armazenagem e custo total do pedido. Se eu somar esses dois, eu vou ter o custo total, CT. Vamos ver um exemplo disso. Considerando o custo total de armazenagem e o custo total do pedido encontrados nos exemplos anteriores, basta somá-los para encontrarem o custo total. Então, vou colocar a fórmula aqui, né? Basta somar os dois valores que nós encontramos antes, 18,72 mais 1.333,33, chegamos nesse custo total aqui de 1.352,05. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é que nessas fórmulas que nós estamos utilizando, temos que colocar unidades de medidas compatíveis. Então, se eu usei reais como moeda de um lado, tem que usar reais como moeda de outro. Se eu fiz um cálculo em período de tempo anual na armazenagem, tem que fazer um cálculo de período de tempo anual lá no custo do pedido, certo? Basicamente era isso, e muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.